Capítulo 10. Um plano dá certo. Os olhos de Elaine se abriram na escuridão, olhando para as sombras escuras, dançando na palidez enevoada. Seu rosto estava frio, o resto do corpo quente e suado, e algo prendia seus braços e pernas. Por um instante o pânico explodiu. Então ela sentiu a presença de Avienda na sala, uma consciência simples e reconfortante, e a de Bridget, um punho de raiva calma e controlada em sua cabeça. Elas a acalmaram estando lá. Ela estava em seu próprio quarto, deitada debaixo de cobertores em sua própria cama e olhando para o dossel de linho esticado com garrafas de água quente ao longo de seus lados. As pesadas cortinas de inverno estavam amarradas contra os postes esculpidos, e a única luz do quarto vinha de pequenas chamas bruxuleantes na lareira, apenas o suficiente para fazer as sombras mudarem, não as dissipar. Sem pensar, ela estendeu a mão para a fonte e a encontrou. Tocou Saidar, maravilhosamente, sem recorrer a ela. O desejo de canalizar profundamente brotou forte nela, mas relutantemente ela se retraiu. Ah, tão relutantemente, e não apenas porque seu desejo de ser preenchida com a vida mais profunda de Saidar era muitas vezes uma necessidade sem fundo que deveria ser controlada. Seu maior medo durante aqueles intermináveis minutos de terror não foi a morte, mas que ela nunca mais tocaria a fonte novamente. Em algum momento ela teria achado isso estranho. Abruptamente a memória voltou e ela sentou-se, instável, os cobertores deslizando até a cintura. Imediatamente ela os puxou de volta. O ar estava frio contra sua pele nua escorregadia de suor. Eles não tinham sequer deixado uma troca de roupa para ela, e por mais que tentasse copiar a facilidade de Avienda em ficar despida na frente dos outros, ela não conseguiu. Daelin, disse ela ansiosamente, torcendo-se para enrolar melhor os cobertores em torno de si mesma. Foi uma operação embaraçosa. Ela se sentiu torcida e mais do que um pouco vacilante. E o guarda? Eles estão... O homem não sofreu um arranhão, disse Ninaeve, saindo das sombras inconstantes, uma sombra ela mesma. Ela pousou a mão na testa de Elaine e grunhiu de satisfação por a achar fria. Eu curei Daelin. Ela vai precisar de tempo para recuperar totalmente sua força, no entanto. Ela perdeu muito sangue. Você também está indo bem. Por um tempo pensei que você estava com febre. Isso pode acontecer de repente quando você está enfraquecida. Ela te deu ervas em vez de cura, Bridget disse amargamente de uma cadeira ao pé da cama. Na escuridão, ela era apenas uma forma atarracada e sinistra. Ninaeve Almear é sábia o suficiente para saber o que ela não pode fazer, disse a Vienda em tom neutro. Apenas sua blusa branca e um brilho de prata polida eram realmente visíveis perto da parede. Como sempre, ela havia escolhido o chão em vez de uma cadeira. Ela reconheceu o sabor dessa erva no chá e não sabia como trabalhar suas tramas com ela, então não se arriscou tolamente. Ninaeve fungou bruscamente, sem dúvida tanto pela defesa de Avienda quanto pela acidez de Bridget. Talvez mais. Ninaeve, sendo Ninaeve, provavelmente teria preferido deixar passar o que ela não sabia e não podia fazer. Estava mais irritada do que o habitual sobre a cura ultimamente. Desde que ficou claro que várias das mulheres da confraria já estavam superando suas habilidades. Você deveria ter reconhecido, Elaine, ela disse em uma voz brusca. De qualquer forma, erva verde e língua de cabra podem fazer você dormir, mas são ótimas para cólicas estomacais. Achei que você preferiria dormir. Tirando garrafas de água quente das bolsas de couro de debaixo das cobertas e jogando-as nos tapetes para que ela não voltasse a assar. Elaine estremeceu. Deixa eu aumentar essa fonte que tá difícil. Os dias que se seguiram a Ronde Macura dar-lhe uma dose de raiz forte
e Ninaeve tinham sido uma miséria que ela tentara esquecer. Essa concordância tá ruim, hein? Quaisquer que fossem as ervas que Ninaeve lhe dera, ela não se sentia mais fraca do que a erva teria tornado. Ela pensou que poderia andar, desde que não tivesse que andar muito ou ficar de pé por muito tempo. E ela podia pensar com clareza. As janelas mostravam apenas o luar tênue. Quão profundamente na noite estava. Abraçando a fonte novamente, ela canalizou 4 fios de fogo para acender primeiro um lampião, depois um segundo. As pequenas chamas espelhadas iluminaram muito o quarto depois da escuridão, e Birch ergueu a mão para proteger os olhos a princípio. O casaco da capitã-general realmente combinava com ela. Teria impressionado infinitamente os mercadores. Você não deveria estar canalizando ainda, Ninaeve reclamou, apertando os olhos para a luz repentina. Ela ainda usava o mesmo vestido azul decotado que Elaine a vira antes, com o chale de franjas amarelas preso nos cotovelos. Alguns dias para recuperar as forças seria melhor, com bastante sono. Acho que seria repouso, hein? Ela franziu a testa para as garrafas de água quente caídas no chão. E você precisa se manter aquecida. É melhor evitar a febre do que precisar curá-la. Acho que Daelin provou sua lealdade hoje, disse Elaine, mudando os travesseiros para que pudesse recostar na cadeira da cama, e Ninaeve ergueu as mãos em desgosto. Uma pequena bandeja de prata em uma das mesas laterais ao lado da cama continha uma única xícara de prata, cheia de vinho escuro a que Elaine deu um olhar breve e desconfiado. Uma maneira difícil de provar isso. Acho que tenho que falar com ela, a Vienda. A Vienda deu de ombros. Ao chegarem a Kemenin, ela havia retornado para as roupas de Aiel com uma pressa quase risível, trocando as sedas por blusas de algodão e saias volumosas de lã, como se de repente temesse o luxo aguacento. Com um chale escuro amarrado na cintura e um lenço escuro dobrado, segurando seus longos cabelos para trás. Ela era a imagem de uma aprendiz de sábia. Embora sua única joia fosse um complicado colar de prata de discos primorosamente trabalhados. Um presente de Egwene. Elaine ainda não entendia a sua pressa. Melanie e as outras pareciam dispostas a deixá-la seguir seu próprio caminho, desde que ela usasse roupas de aguacenta. Mas agora a seguravam de volta com tanta força quanto qualquer noviça nas mãos das Aes Sedai. A única razão pela qual permitiram que ela ficasse algum tempo no palácio, na cidade, aliás, era que ela e Elaine eram irmãs primeiras. Se você pensa que deve, então fale. Seu tom de apontar o óbvio deslizou em uma repreensão afetuosa. Mas é um pequeno tô, Elaine. Você tinha motivos para duvidar. Você não pode assumir obrigação por cada pensamento, irmã. Ela riu como se de repente visse uma piada maravilhosa. Isso é orgulho demais, e terei que me orgulhar demais de você. Só que as sábias não vão te chamar para prestar contas. Ninaeve revirou os olhos ostensivamente, mas a Vienda simplesmente balançou a cabeça, pacientemente calma, com a ignorância da outra mulher. Pensamentos misogynos aqui. Ela vinha estudando mais do que o poder com as sábias. Bem, nós não gostaríamos que vocês duas fossem muito orgulhosas, Birch disse com o que soou suspeitosamente uma alegria reprimida. Seu rosto estava muito impassível, quase rígido como um esforço de não rir. A Vianda olhou para Birch com uma expressão de cautela. Desde que ela e Elaine se adotaram, Birch a adotou também, de certa forma. Não como uma guardiã, é claro, mas com a mesma atitude de irmã mais velha que ela frequentemente demonstrava em relação a Elaine. A Vianda não tinha certeza do que fazer com isso ou como responder. Juntar-se ao pequeno círculo que sabia que Birch realmente era certamente não tinha ajudado. Ela saltou entre a determinação feroz de mostrar que Birch Arco de Prata não a intimidava e uma mansidão surpreendente, com paradas estranhas no meio.
Birch sorriu para ela, um sorriso divertido, mas desapareceu quando ela pegou um pacote estreito de seu colo e começou a desdobrar o pano com muito cuidado. No momento em que ela revelou uma adaga com um cabo envolto em couro e uma longa lâmina, sua expressão era severa e uma raiva apertada fluiu através do vínculo. Elaine reconheceu a faca instantaneamente. Ela vira pela última vez sua gêmea na mão de um assassino ruivo. Eles não estavam tentando sequestrar você, irmã, a Avienda disse suavemente. O tom de Birch era sombrio. Depois que Melar matou os dois primeiros, o segundo espetando-o com sua espada na largura da sala como alguém em um conto sangrento de trovador, ela segurou a ponta da adaga no punho. Ele pegou isso do último companheiro e o matou com ele. Eles tinham 4 punhais quase idênticos entre eles. Este está envenenado. Essas manchas marrons na lâmina são de erva doce, cinza misturada com caroço de pêssego em pó, disse Ninaeve sentando-se na beira da cama e fez uma careta de desgosto. Uma olhada em seus olhos e língua, e eu saberia que era isso que matou o sujeito, não a faca. Bem, Elaine disse calmamente depois de um momento. Bem, de fato. Raiz forte para que eu não pudesse canalizar ou me levantar, e 2 homens para me segurar em meus pés enquanto o terceiro colocava uma adaga envenenada em mim. Um plano complicado. Aguacentos gostam de planos complicados, disse a Vienda. Olhando para Birch inquieta, ela se moveu contra a parede e acrescentou. Alguns gostam. Simples, a seu modo, disse Birch, reembrulhando a faca com tanto cuidado quanto mostrava ao desembrulhar. Você foi fácil de alcançar. Todo mundo sabe que você come sua refeição no meio do dia sozinha. Sua longa trança balançou quando ela balançou a cabeça. Foi uma sorte o primeiro homem a chegar até você não ter isso. Uma facada e você estaria morta. Sorte que Melar estava passando e ouviu um homem xingando em seus aposentos. Sorte suficiente como a de um taverém. Ninaeve bufou. Você podia estar morta com um corte profundo o suficiente em seu braço. O caroço é a parte mais venenosa de um pêssego. Daili não teria a menor chance se as outras urnas tivessem sido envenenadas também. Elaine olhou para os rostos impassíveis e inexpressivos de suas amigas e suspirou. Um plano muito complicado. Como se espiões do palácio não fossem ruins o suficiente. Um pequeno grupo de guarda-costas, Birch, ela disse finalmente. Algo discreto. Ela deveria saber que a mulher estaria preparada. O rosto de Birch não mudou, nem um pouco, mas uma pequena explosão de satisfação brilhou através de seu vínculo compartilhado. As mulheres que te protegeram hoje, para começar, ela disse, sem fingir para parar para pensar. E mais algumas que eu vou escolher. Talvez 20 ou mais no total. Muito poucas não podem protegê-la dia e noite, e você deve ser muito bem protegida o tempo todo, disse ela com firmeza, embora Elaine não tivesse protestado. As mulheres podem protegê-las onde os homens não podem, e serão discretas apenas por serem quem são. A maioria das pessoas vai pensar que elas são cerimoniais, suas próprias donzelas da lança, e nós vamos dar a elas algo, uma faixa talvez, para fazê-las parecer mais com isso. Isso lhe rendeu um olhar muito afiado de Avienda, que ela fingiu não notar. O problema é quem comandar, disse ela, franzindo a testa em pensamento. 2 ou 3 nobres caçadores já estão dizendo que têm status suficiente para a posição. Eu poderia promover Cazaele a tenente, mas ela é mais uma vassala de coração, eu acho. Birch deu de ombros. Talvez uma das outras se mostre promissora, mas acho que elas são melhores seguidoras do que líderes. Ah, sim. Tudo pensado. 20, mais ou menos? Ela teria que ficar de olho em Birch para garantir que o número não subisse para 50, ou mais. Capaz de protegê-la onde os homens não podiam. Elaine estremeceu. Isso provavelmente significava, no mínimo,
guardas observando-a tomar banho. Imagine na hora do bem bom. Casar ele servirá, com certeza. Uma vassala pode lidar com 20. Ela tinha certeza de que poderia convencer Caselli a manter tudo discreto e a manter guardas do lado de fora enquanto ela tomava banho. O homem que chegou bem na hora. Melar. O que você sabe dele, Birgit? Doelin Melar, Birgit disse lentamente, suas sobrancelhas se curvando em um ângulo agudo. Um sujeito de coração frio, embora ele sorria muito, principalmente para mulheres. Ele belisca as serventes e ele apronta 3 em cada 4 dias que eu saiba. Ele gosta de falar sobre suas conquistas, mas ele não pressiona ninguém que diga não. Afirma ter sido guarda de um comerciante e depois de um mercenário, e agora um caçador da trombeta, e certamente tem habilidades. O suficiente para torná-lo um tenente. Ele é andoriano, de algum lugar do oeste, perto de Baerlon, e diz que lutou por sua mãe durante a sucessão, embora não pudesse ser muito mais do que um menino na época. De qualquer forma, ele sabe as respostas certas. Eu conferi. Então talvez ele estivesse envolvido nisso. Mercenários mentem sobre seu passado sem pensar 2 vezes. Cruzando as mãos na cintura, Elaine considerou Doelin Melar. Ela se lembrava apenas da impressão de um homem magro com o rosto afiado, sufocando um de seus agressores enquanto eles lutavam com a adaga envenenada. Um homem com habilidades de soldado, suficientes para Birgit o tornar um oficial. Ela estava tentando certificar-se de que o maior número possível de oficiais, pelo menos, fossem andorianos. Um resgate bem a tempo. Um homem contra 3 e uma espada arremessada pela sala como uma lança. Muito parecido com o conto de um trovador. Ele merece uma recompensa adequada. Uma promoção a capitão e o comando dos meus guarda-costas, Birgit. Caselli pode ser sua segunda. Você está louca? Ninaeve explodiu. Mas Elaine a silenciou. Vou me sentir muito mais segura sabendo que ele está lá, Ninaeve. Ele não vai tentar me beliscar. Não com Caselli e mais 20 como ela ao seu redor. Com sua reputação, elas o vigiarão como falcões. Você disse 20, Birgit? Eu vou lembrá-la disso. 20, Birgit disse distraidamente, ou algo próximo. No entanto, não havia nada ausente no olhar que ela fixou em Elaine. Ela se inclinou para a frente atentamente, as mãos nos joelhos. Acho que você sabe o que está fazendo. Bom, ela iria se comportar como uma guardiã pela primeira vez em vez de discutir. O tenente Melar da guarda se torna o capitão Melar da guarda por salvar a vida da filha herdeira. Isso aumentará sua arrogância. A menos que você ache que é melhor manter tudo em segredo. Elaine balançou a cabeça. Ah, não, de jeito nenhum. Avise a cidade inteira. Alguém tentou me matar e o tenente, capitão Melar, salvou minha vida. Vamos manter o veneno para nós mesmos, no entanto. Apenas para o caso de alguém cometer um deslize. Ninaeve grunhiu e deu um olhar de soslaio. Um dia você será muito esperta, Elaine. Tão afiada que você vai se cortar. Ela é inteligente, Ninaeve Almeara. Levantando-se suavemente, a vianda agitou as saias pesadas e deu um tapinha no canivete. Não era tão grande quanto a lâmina que ela usava como donzela, mas ainda assim era uma arma confiável. E ela me tem para cuidar dela. Tenho permissão para ficar com ela agora. Ninaeve abriu a boca com raiva e, por incrível que pareça, voltou a fechá-la, recompondo-se visivelmente, alisando as saias e as feições. O que vocês estão olhando? Ela murmurou. Se Elaine quer esse sujeito perto o suficiente para beliscá-la sempre que ele quiser, quem sou eu para discutir? A boca de Birgit se abriu e Elaine se perguntou se a vianda ia engasgar. Seus olhos certamente estavam saltando. O som fraco do gongo no topo da torre mais alta do palácio, marcando a hora, a fez estremecer. Era mais tarde do que ela pensava.
Ninaeve, pode, Egwene pode estar esperando por nós. Nenhuma outra roupa estava em qualquer lugar para ser vista. Onde está minha bolsa? Meu anel está nela. Seu anel da grande serpente estava em seu dedo, mas não era isso que ela queria dizer. Vou ver Egwene sozinha, disse Ninaeve com firmeza. Você não está em condições de entrar em Tel Aerandidiot. De qualquer forma, você acabou de dormir a tarde toda. Você não vai dormir de novo em breve, aposto. Eu sei que você não teve sorte em se colocar em transe acordada, então é isso. Ela sorriu presunçosamente, certa de outra vitória. Ela ficou vesga e tonta ao tentar entrar no transe acordada que Egwene tentara ensinar a elas. Você vai apostar nisso, vai? Elaine murmurou. O que você vai apostar? Porque eu pretendo beber isso. Ela olhou para a taça de prata na mesa lateral. E aposto que vou dormir logo. Claro, se você não colocasse algo nele, se você não pretendesse tentar me enganar para beber... Bem, é claro, você não faria isso. Então, o que devemos apostar? Aquele sorriso insuportável deslizou o gorduroso do rosto de Ninaeve, substituído por manchas brilhantes de cor em suas bochechas. Que coisa boa, disse Birgit, levantando-se, punhos nos quadris. Ela se endireitou ao pé da cama, seu rosto e tom igualmente de censura. A mulher salva você de uma barriga revolta e você a ataca como a senhora Pris. Talvez se você beber aquele copo e dormir, e se esquecer de se aventurar no mundo dos sonhos esta noite. Eu decido que você cresceu o suficiente para que eu possa confiar em menos de 100 guardas para mantê-la viva. Ou eu preciso segurar seu nariz para fazer você beber? Bem, Elaine não esperava que ela continuasse segurando por muito tempo. Menos de 100? A vianda virou-se para encarar Birgit antes que ela terminasse e mal esperou que a última palavra saísse da boca da outra mulher. Você não deveria falar com ela assim, Birgit Trahelion, ela disse, erguendo-se para ganhar toda a vantagem de outra altura maior. Dado o salto alto nas botas de Birgit, não era muito, mas com o chale bem apertado sobre os seios, ela parecia mais uma sábia do que uma aprendiz. Algumas tinham os rostos não muito mais velhos que o dela. Você é a guardiã dela. Pergunte a Anna Allen como se comportar. Ele é um grande homem, mas obedece ao que Ninaeve lhe diz. Anna Allen era Lã, o homem só. Sua história é bem conhecida e muito admirada entre os Aiel. Birch a olhou de cima a baixo como se a medisse e adotou uma postura relaxada que quase perdeu centímetros extras dos saltos de suas botas. Com um sorriso zombeteiro, ela abriu a boca, claramente para furar a bolha de aviento se pudesse. Ela normalmente podia. Antes que ela dissesse uma palavra, Ninaeve falou baixinho com bastante firmeza. Ah, pelo amor da luz, desista, Birgit. Se Elaine disse que vai, então ela vai. Agora, nem mais uma palavra sua. Ela apontou um dedo para outra mulher. Ou você e eu teremos uma palavrinha mais tarde. Birgit olhou para Ninaeve, sua boca se mexendo silenciosamente, o vínculo de guardiã carregando uma intensa mistura de irritação e frustração. Por fim, ela se jogou de volta em sua cadeira, pernas esparramadas e botas equilibradas em suas esporas de cabeça de leão, e começou a murmurar mal-humorada sob sua respiração. Se ela não a conhecesse melhor, teria jurado que a mulher estava de mau humor. Ela gostaria de saber como Ninaeve fazia isso. Uma vez, Ninaeve ficara tão admirada com Birgit quanto a vianda, mas isso havia mudado. Completamente. Agora Ninaeve intimidava Birgit tão prontamente quanto qualquer outra pessoa, e com mais sucesso do que a maioria. Ela é uma mulher como qualquer outra, dissera Ninaeve. Ela mesma me disse isso, e percebi que ela estava certa. Como se isso explicasse alguma coisa. Birgit ainda era Birgit. Minha bolsa, Elaine disse, e todas as pessoas. Birgit foi buscar a bolsa vermelha, bordada a ouro no quarto de vestir.
Bem, um guardião fazia esse tipo de coisa, mas Bridget sempre fazia algum comentário quando fazia. Embora talvez seu retorno valesse por um. Ela apresentou a bolsa a Elaine com uma reverência floreada e uma torção de lábios para Ninaeve e a vianda. Elaine suspirou. Não que as outras mulheres não gostassem umas das outras. Elas realmente se davam muito bem, se você ignorasse suas pequenas fraquezas. Elas apenas se esfregavam umas nas outras às vezes. O anel de pedra, estranhamente retorcido, amarrado em um simples laço de couro, estava no fundo da bolsa debaixo de uma mistura de moedas, ao lado do lenço de seda cuidadosamente dobrado, cheio de penas que ela considerava seu maior tesouro. O terangreal parecia ser de pedra, de qualquer maneira, todo manchado e listrado de azul, vermelho e marrom, mas parecia tão duro e liso quanto aço, e pesado demais mesmo para isso. Colocando o cordão de ouro em volta do pescoço e o anel entre os seios, ela puxou os cordões apertados e colocou a bolsa na mesa lateral, pegando a taça de prata em vez disso. A fragrância era simplesmente a de um bom vinho, mas ela ergueu uma sobrancelha mesmo assim e sorriu para Ninaeve. Eu vou para o meu próprio quarto, disse Ninaeve rigidamente. Levantando-se do colchão, ela compartilhou um olhar severo entre Birch e a vianda. De alguma forma, o Kizain em sua testa a fazia parecer ainda mais intransigente. Vocês duas fiquem acordadas e mantenham os olhos abertos. Até que vocês tenham essas mulheres ao seu redor, ela ainda está em perigo. E depois, espero não ter que lembrá-las. Você acha que eu não sei disso? A vianda protestou ao mesmo tempo em que Birgit rosnou. Eu não sou uma tola, Ninaeve. É o que você diz, Ninaeve respondeu a ambas. Espero que sim, pelo bem de Elaine. E para os seus. Pegando o chale, ela deslizou para fora do quarto, tão imponente quanto qualquer Aes Sedai poderia desejar ser. Ela estava ficando muito boa nisso. Você pensaria que ela era uma maldita rainha aqui, Birgit murmurou. Ela é que é orgulhosa demais, Birgit Trahelion, a vianda resmungou. Tão orgulhosa como um chaido com uma cabra. Elas assinaram uma para a outra em perfeito acordo. Mas Elaine percebeu que elas esperaram para falar até que a porta se fechasse atrás de Ninaeve. A mulher que tanto negara querer ser Aes Sedai estava se tornando muito Aes Sedai. Talvez Lan tivesse algo a ver com isso, treinando a partir de sua experiência. Ela ainda tinha que trabalhar para ficar composta, às vezes, mas parecia vir mais e mais facilmente desde seu casamento peculiar. O primeiro gole do vinho não teve outro sabor além de vinho, um vinho muito bom, mas Elaine franziu a testa para a taça e hesitou. Até que ela percebeu o que estava fazendo e por quê. A memória da raiz forte escondida em seu chá ainda era forte. O que Ninaeve colocou aqui? Não raiz forte, é claro, mas o quê? Levantar a xícara para tomar um gole inteiro parecia muito difícil. Desafiadoramente, ela esvaziou a taça de vinho. Eu estava com sede, só isso, ela pensou, esticando-se para colocar a xícara de chá de volta na bandeja de prata. Eu certamente não estava tentando provar nada. As outras duas mulheres a estavam observando, mas quando ela começou a se acomodar em uma posição mais confortável para dormir, elas se viraram uma para a outra. Vou vigiar na sala de estar, disse Birgit. Deixei meu arco e aljava lá. Você fica aqui caso ela precise de você para alguma coisa. Em vez de discutir, a vianda sacou seu canivete e se ajoelhou pronta para se levantar novamente, para um lado, onde ela veria qualquer um que entrasse pela porta antes de vê-la. Bata 2 vezes depois de uma vez e nomeie-se antes de entrar, disse ela. Caso contrário, vou assumir que é um inimigo. E Birch assentiu como se isso fosse a coisa mais razoável do mundo. Isso é bom. Elaine sufocou um bocejo atrás de sua mão. Bobo. Ela terminou quando pôde falar novamente.
Ninguém vai tentar. Outro bocejo, e ela poderia ter colocado o punho na boca. Luz, o que Ninaive colocou naquele vinho? Me matar esta noite, ela disse sonolenta. E vocês, ambas, sabem. Suas pálpebras estavam pesadas, deslizando para baixo, apesar de todos os esforços para mantê-las abertas. Inconscientemente, aconchegando o rosto no travesseiro, ela tentou terminar o que estava prestes a dizer, mas... Ela estava no grande salão, a sala do trono do palácio. No reflexo, ou no reflexo do grande salão em Tel Aeranidiod. Aqui, o anel de pedra retorcido que parecia pesado demais para seu tamanho no mundo desperto, parecia leve o suficiente para flutuar entre seus seios. Havia luz, é claro, parecendo vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Não era como a luz do sol, ou lâmpadas, mas mesmo que fosse noite aqui também, sempre havia o suficiente daquela luz estranha para ver, como em um sonho. A sensação sempre presente de olhos invisíveis observando não era como um sonho, mais como um pesadelo, mas ela havia se acostumado a isso. Grandes audiências foram realizadas no grande salão, embaixadores estrangeiros formalmente recebidos, importantes tratados e declarações de guerras anunciados a dignitários reunidos, e a longa câmara condizia com seu nome e função. Vazio de pessoas, exceto por ela, parecia cavernoso. 2 fileiras de grossas colunas brancas e reluzentes, com 10 palmos de altura, marcavam o comprimento da sala e, em uma extremidade, o trono do leão estava no topo de um estrado de mármore, com carpete vermelho subindo os degraus brancos do piso vermelho e branco. O trono era do tamanho de uma mulher, mas ainda maciço em suas pesadas pernas de patas de leão, esculpidas e douradas, com um leão branco destacado em pedras da lua e um campo de rubis no alto de suas costas altas, anunciando que quem quer que estivesse sentado ali governava uma grande nação. Das grandes janelas coloridas colocadas no teto abobadado, bem alto, as rainhas que fundaram Andor olhavam para baixo, suas imagens alternando com o leão branco e cenas das batalhas que travaram para construir Andor a partir de uma única cidade na destruição do Império de Arthur Asa de Gavião naquela nação. Muitas terras que saíram da Guerra dos 100 Anos não existiam mais, mas Andor sobreviveu aos 1000 anos desde então e prosperou. Às vezes, Elaine sentia que aquelas imagens a julgavam, avaliando seu valor para seguir seus passos. Assim que ela se encontrou no grande salão, outra mulher apareceu, sentada no trono do leão. Uma jovem de cabelos escuros em seda vermelha esvoaçante, bordada com leões prateados nas mangas e na bainha, com um fio de gotas de fogo do tamanho de ovos de pombo ao redor de seu pescoço, e a coroa de rosas em sua cabeça. Uma mão descansando levemente no braço, com a cabeça de leão no trono, ela olhou majestosamente ao redor do salão. Então seus olhos caíram sobre Elaine, e o reconhecimento surgiu junto com a confusão. Coroa, gotas de fogo e sedas desapareceram, substituídas por lã simples e um avental comprido. Um instante depois, a jovem também desapareceu. Elaine sorriu divertida. Até as ajustantes de cozinha sonhavam em sentar-se no trono do leão. Ela esperava que a jovem não tivesse acordado assustada com o sobressalto que recebera, ou pelo menos que tivesse continuado com outro sonho agradável. Um sonho mais seguro do que Tel Aeranidiod. Outras coisas mudaram na sala do trono. As luminárias elaboradamente trabalhadas em fileiras ao longo da câmara pareciam vibrar contra as altas colunas. As grandes portas em arco estavam uma hora abertas, uma hora fechadas, em um piscar de olhos. Somente as coisas que permaneciam em um lugar por um bom tempo tinham um reflexo verdadeiramente permanente no mundo dos sonhos. Elaine imaginou um espelho, e ele estava diante dela, refletindo sua imagem em seda verde de gola alta,
trabalhada em prata no corpete, com esmeraldas nas orelhas e outras menores presas em seus cachos vermelhos dourados. Ela fez as esmeraldas desaparecerem de seu cabelo e assentiu. Apto para a filha herdeira, mas não muito ostensivo. Tinha que ter cuidado com a forma como se imaginava ali, ou então... Seu modesto vestido de seda verde tornou-se as dobras justas e apertadas de um vestido taraboniano. Depois brilhou em calças escuras e largas do povo do mar e pés descalços, completos com dourados brincos e argolas no nariz, e a corrente cheia de medalhões, e até tatuagens escuras nas mãos. Olha só, tá ficando melhor, hein? Mas sem blusa, como as Ata Amieri andavam no mar. Com as bochechas coradas, ela rapidamente voltou a tudo com o que estava antes. Depois trocou os brincos de esmeralda por argolas de prata simples. Quanto mais simples você imaginava seu traje, mais fácil era mantê-lo. Deixando o espelho desaparecer, ela simplesmente tinha que parar de se concentrar nele. Ela olhou para aqueles rostos severos acima. As mulheres assumiram o trono tão jovens quanto eu, ela disse a elas. Não muitas, porém. Apenas 7 que conseguiram usar a coroa rosa por muito tempo. Acho que é coroa de rosas. Mulheres mais novas que eu. 3. E uma dessas durou apenas 1 ano. Não afirmo que serei tão boa quanto vocês, mas também não vou deixá-las envergonhadas. Eu serei uma boa rainha. Conversando com janelas? Ninaeve disse, fazendo Elaine se assustar. Usando uma cópia do anel que Elaine usava junto à pele, ela parecia nevoada, quase transparente. Franzindo o senho, ela tentou caminhar na direção de Elaine e cambaleou, quase tropeçando na saia, mancando em um vestido taraboniano azul escuro que era muito mais justo do que o que Elaine havia imaginado em si mesma. Caramba, hein? Ninaeve olhou boquiaberta para a coisa. E de repente era um vestido andoriano, na mesma cor de seda, bordado em ouro nas mangas e no topo do corpete. Será que a gente vai ter vestido taraboniano na série? Eu acho que não, hein? Ela ainda falava que a boa e forte lã de 2 rios era boa o suficiente para ela, mas mesmo aqui onde ela poderia aparecer nela se quisesse, quase nunca o fazia. O que você colocou naquele vinho, Ninaeve? Elaine perguntou. Dormi como uma vela apagada. Não tente mudar de assunto. Se você está falando com janelas, você deveria estar dormindo em vez de estar aqui. Estou pensando em ordenar a você. Por favor, não. Eu não sou Vandene, Ninaeve. Luz. Eu nem conheço metade dos costumes que Vandene e as outras dão como certo. Mas eu prefiro não desobedecer a você. Então, não. Por favor. Ninaeve a encarou, dando um puxão firme em sua trança. As caudas do vestido mudaram e as saias ficaram um pouco mais cheias. O padrão do bordado se alterou. A gola alta afundando, depois sumindo novamente, brotando a renda. Ela simplesmente não era muito boa na concentração necessária. O ponto vermelho em sua testa nunca vacilou, no entanto. Muito bem, ela disse calmamente, a carranca desaparecendo. Seu chale de franjas amarelas apareceu em seus ombros e seu rosto assumiu algo da atemporalidade das Aes Sedai. Havia asas brancas em suas têmporas. Suas palavras contrastavam com sua aparência e tom composto, no entanto. Deixe-me falar quando Egwene chegar aqui. Quero dizer o que aconteceu hoje. Você sempre acaba tagarelando como se estivesse escovando o cabelo uma da outra para dormir. Dulce. Não quero que ela dê uma de Amberlin para cima de mim. E você sabe que ela vai acabar com nós duas se descobrir. Se eu descobrir o quê? Disse Egwene. A cabeça de Ninaeve virou, os olhos em pânico. E por um momento seu chale de franjas e vestido de seda foram substituídos por uma faixa branca de uma seita. Até o Kizain se foi. Apenas por um momento, e ela estava de volta como estava,
exceto pelo branco em seu cabelo. Mas isso foi o suficiente para colocar uma expressão triste no rosto de Egwene. Ela conhecia Nynaeve muito bem. Se eu descobrir o que, Nynaeve? Ela perguntou com firmeza. Elaine respirou fundo. Ela não pretendia esconder nada exatamente. Não é nada importante para Egwene de qualquer forma. Mas em seu humor atual, Nynaeve provavelmente balbuciaria tudo, ou então se tornaria teimosa e tentaria insistir que não havia nada para descobrir. O que só faria Egwene cavar com mais força. Alguém colocou raiz forte no meu chá do meio-dia, disse ela, e continuou sucintamente sobre os homens com suas adagas e a aparência fortuita de Doilin Melar, e como Daelin havia se provado. Para completar, ela acrescentou as notícias de Helena e Naean, e a busca da primeira empregada por espiões no palácio, e até Zaria e Kirstian sendo designados para Vandene, e o ataque a Rand e seu desaparecimento. Egwene pareceu não se incomodar com o discurso. Ela até interrompeu Elaine sobre Rand, dizendo que já sabia. Mas ela balançou a cabeça com desdém ao ouvir que Vandene não havia feito nenhum progresso em saber quem era a Irmã Negra, e isto era da mais grave preocupação para ela. Ah, e eu vou ter alguns guarda-costas, Elaine terminou. 20 mulheres comandadas pelo capitão Melar. Eu não acho que Birch vai me encontrar qualquer donzela, mas ela vai chegar perto. Uma poltrona sem encosto apareceu atrás de Egwene, e ela se sentou sem procurá-la. Era muito mais habilidosa aqui do que Elaine ou Nynaeve. Ela usava um vestido de montaria de lã verde escuro, fino e bem cortado, mas sem adornos. Provavelmente o que ela usara acordada naquele dia. E permaneceu um vestido de montaria de lã verde. Eu diria a vocês para se juntarem a mim em Murande amanhã. Esta noite, ela disse, se a chegada das mulheres da confraria não acendesse um incêndio entre as votantes. Nynaeve se recuperou, embora tenha dado uma sacudida desnecessária em suas saias. O bordado em seu vestido era prateado agora. Eu pensei que você tinha o salão da torre sob seu controle agora. É como ter um furão sob o polegar, disse Egwene secamente. Ele torce, se contorce para beliscar seu pulso. Ah, elas fazem exatamente o que eu digo quando se trata da guerra com Elaida. Elas não podem me contornar nisso, por mais que resmunguem sobre as despesas de mais soldados. Mas o acordo com a confraria não faz parte da guerra, ou deixar que as confrarias saberem que a torre sabia sobre elas o tempo todo. Ou que pensavam que sim. O salão inteiro teria uma apoplexia só de descobrir o quanto elas não sabiam. Estão tentando arduamente encontrar uma forma de deixar de aceitar novas noviças. Elas não podem? Nynaeve exigiu. Ela fez uma cadeira para si mesma, mas era uma cópia da de Egwene quando ela olhou para se certificar de que estava lá. Um banquinho de 3 pernas quando ela começou a se sentar, e uma cadeira de fazenda com encosto em escada quando ela se sentou nela. Seu vestido tinha as saias divididas agora. Você fez uma proclamação, aceitando qualquer mulher de qualquer idade, se ela fosse verdadeira. Tudo que você tem que fazer é fazer outra sobre a confraria. Elaine fez de seu próprio assento uma cópia, uma das cadeiras em sua sala de estar. Muito mais fácil de segurar. Ah, uma proclamação de Amerlin vale tanto quanto a lei, disse Egwene. Até que o salão deu um jeito nisso. A reclamação mais recente é que temos apenas 16 aceitas, embora a maioria das irmãs trate Faolen e Theodrin como se ainda fossem aceitas. Mas mesmo 18 anos não é suficiente para dar lições de noviça que as aceitas deveriam aguentar. As irmãs têm que levá-las em vez disso. Acho que algumas esperavam que o clima mantivesse os números baixos, mas isso não aconteceu. Ela sorriu de repente, uma luz de malícia em seus olhos escuros. Há uma nova noviça que eu gostaria que você conhecesse, Nynaeve. Sharina Meloy, uma vovó. Acho que você vai concordar que ela é uma mulher notável.
A cadeira de Nynaeve desapareceu completamente e ela caiu no chão com um estalo audível. Ela mal pareceu notar, sentada ali e olhando para Egwene com espanto. Sharina Meloy? Ela disse com a voz trêmula. Ela é uma noviça? Seu vestido era de um estilo que Elaine nunca tinha visto antes, com mangas esvoaçantes e um decote profundo, trabalhado com flores embordadas e pérolas. Seu cabelo fluía até a cintura, preso por uma coroa de pedras da lua e safiras em fios de ouro não mais grossos que fios. E havia uma faixa dourada simples em seu dedo indicador esquerdo. Apenas o Kizain e seu anel de grande serpente permaneceram os mesmos. Egwene piscou. Você conhece o nome? Levantando-se, Nynaeve olhou para seu vestido. Ela ergueu a mão esquerda e tocou o anel de ouro liso, quase hesitante. Estranhamente, ela deixou tudo como estava. Pode não ser a mesma mulher, ela murmurou. Não pode ser. Fazendo outra cadeira como a de Egwene, ela franziu a testa como se ordenasse que ficasse, mas ainda tinha um encosto alto e entalhes quando ela se sentou. Havia uma Sharina Meloy. Foi durante o meu teste para a seita. Ela disse apressadamente. Eu não tenho que falar sobre isso. É a regra. Claro que não, disse Egwene. Embora o olhar que ela deu a Nynaeve fosse certamente tão estranho quanto Elaine sabia que devia ser. Ainda assim, não havia nada a ser feito. Quando Nynaeve queria ser teimosa, ela podia ensinar mulas. Já que você citou a confraria, Egwene, Elaine disse, você pensou mais sobre o bastão dos juramentos? Egwene ergueu uma mão como se quisesse detê-la, mas sua resposta foi calma e equilibrada. Não há necessidade de pensar mais, Elaine. Os 3 juramentos, feitos no bastão dos juramentos, são o que nos torna Aes Sedai. Eu não vi isso no começo, mas eu vejo agora. Logo no primeiro dia que tivermos na torre, farei os 3 juramentos no bastão dos juramentos. Isso é loucura, Nynaeve explodiu, inclinando-se para a frente em sua cadeira. Surpreendentemente, ainda a mesma cadeira. E ainda o mesmo vestido. Muito surpreendente. Suas mãos eram punhos descansando em seu colo. Você sabe o que faz. A confraria são a prova. Quantas Aes Sedai vivem além dos 300? Ou alcança isso? E não me diga que não devo falar sobre idade. Esse é um costume ridículo e você sabe disso. Egwene, Riane era chamada de a mais velha porque era a mulher da confraria mais velha de Eboldar. A mais velha de todos os lugares é uma mulher chamada Aloysia Nemosny, uma comerciante de petróleo em Tear. Egwene, ela tem quase 600 anos de idade. Quando o salão souber disso, aposto que estarão prontos para colocar o bastão dos juramentos na prateleira. A luz sabe que 300 anos é muito tempo, Elaine acrescentou. Mas não posso dizer que estou feliz com a perspectiva de talvez cortar minha vida pela metade, Egwene. E a bastão dos juramentos e sua promessa à confraria. Riane quer a Aes Sedai, quer ser a Aes Sedai, mas o que acontece quando ela jura? E a Aloysia? Será que ela vai cair morta? Você não pode pedir-lhes para jurar sem saber. Eu não peço nada. O rosto de Egwene ainda estava impassível, mas suas costas se endireitaram, sua voz esfriou e endureceu. Seus olhos se arregalaram profundamente. Qualquer mulher que queira ser irmã vai jurar, e qualquer uma que se recusar e ainda se chamar Aes Sedai sentirá todo o peso da justiça da torre. Elaine engoliu em seco sob aquele olhar firme. O rosto de Nynaeve empalideceu. Não havia dúvida sobre o significado de Egwene. Elas não estavam ouvindo uma amiga agora, mas ao trono de Amerlin. E o trono de Amerlin não tinha amigos quando chegava a hora de pronunciar o julgamento. Aparentemente satisfeita com o que viu nelas, Egwene relaxou. Eu conheço o problema,
ela disse em um tom mais normal. Mais normal, mas ainda não convidando a discussão. Espero que qualquer mulher cujo nome esteja no livro de noviça vá o mais longe que puder para ganhar o cálice se puder e servir como a Aes Sedai. Mas não quero que ninguém morra por isso quando puder viver. Uma vez que o salão saiba sobre a confraria, uma vez que elas cansem de brincar com tudo, acho que posso fazê-las concordar que uma irmã que quer se aposentar deve poder, com os juramentos removidos. Elas haviam concluído há muito tempo que o bastão poderia ser usado para desatar e amarrar. Caso contrário, como as irmãs negras poderiam mentir? Ué, mas elas não estão sabendo da busca. Que negócio é esse? Acho que não tem problema, Ninaive admitiu judiciosamente. Elaine simplesmente assentiu. Ela tinha certeza de que havia mais. Junte-se à confraria, Ninaive, Egwene disse gentilmente. Dessa forma, a confraria também estarão ligados à torre. A confraria manterá seus próprios caminhos, claro, suas regras, mas terão que concordar que seu círculo do tricô está abaixo da Amerlin, se não do salão, e que as mulheres da confraria ficam abaixo das irmãs. Eu quero que elas façam parte da torre, não sigam seu próprio caminho, mas acho que elas vão aceitar. Ninaeve assentiu novamente, feliz, mas seu sorriso desapareceu quando a importância total a alcançou. Ela gaguejou indignada. Mas estar na confraria é por idade. Você terá irmãs recebendo ordem de mulheres que nem conseguiram chegar à seita. Ex-irmãs de Naeve. Egwene tocou o anel da grande serpente em sua mão direita e suspirou levemente. Mesmo as mulheres da confraria que ganharão o anel não usam. Ganharam o anel não usam. Então, vamos ter que desistir também. Seremos mulheres da confraria, Ninaive, não mais a Aes Sedai. Ela soava como se pudesse sentir aquele dia distante, aquela perda distante, mas ela tirou a mão do anel e respirou fundo. Agora, mais alguma coisa? Tenho uma longa noite pela frente e gostaria de dormir um pouco antes de enfrentar as votantes novamente. Franzindo o senho, Ninaive fechou o punho com força e colocou a outra mão sobre ele para cobrir seus anéis. Mas parecia pronto para desistir de discutir sobre a confraria. Por enquanto. Suas dores de cabeça ainda a incomodam? Eu acho que as massagens daquela mulher Eu acho que se as massagens daquela mulher fizessem algum bem, você pararia de recebê-las. As massagens de Halima fazem maravilhas de Naeve. Eu não conseguiria dormir sem elas. Agora, Ela parou, olhando para as portas na entrada da sala do trono. E Elaine se virou para olhar. Um homem estava ali observando, um homem tão alto quanto um aiel, com cabelos ruivos levemente salpicados de branco, mas seu casaco azul de gola alta nunca seria usado por um aiel. Ele parecia musculoso e seu rosto duro parecia de alguma forma familiar. Quando ele as viu olhando, ele se virou e correu pelo corredor para fora de vista. Por um instante, Elaine ficou boquiaberta. Ele não apenas sonhava acidentalmente com Tel Aeranidiod, ou já teria desaparecido, mas ela ainda podia ouvir suas botas barulhentas no piso. Ou ele era um andarilho dos sonhos, raro entre os homens, assim diziam as sábias, ou tinha um terangreal próprio. Levantando-se de um salto, ela correu atrás dele, mas tão rápido quanto ela era, Egwene era mais rápida. Em um instante, Egwene estava atrás, no próximo, ela estava parada na porta, espiando o caminho que o homem tinha ido. Elaine tentou pensar em si mesma ao lado de Egwene, e ela estava. O corredor estava silencioso agora e vazio, exceto por lamparinas, baús e tapeçarias, tudo piscando e movendo. Como você fez isso? Ninaive exigiu, correndo com as saias levantadas acima dos joelhos. Suas meias eram de seda e vermelhas.
apressadamente deixando suas saias caírem quando ela percebeu que Elaine tinha notado suas meias. Ela olhou para o corredor. Onde ele foi? Eu poderia ter ouvido tudo. Você o reconheceu? Ele me lembrou a alguém. Eu não sei quem. Randy, disse Gwen. Ele poderia ter sido o tio de Randy. Claro, pensou Elaine. Se Randy tivesse um tio malvado. Ah, eu sei quem que é. Um clique metálico ecoou do outro lado da sala do trono. A porta dos quartos de vestir atrás do estrado está se fechando. As portas estavam abertas ou fechadas, ou às vezes no meio do caminho em Tel Aerandiriod. Elas não se fechavam. Luz, Nineve murmurou. Quantas pessoas estão nos espionando? Sem mencionar quem e por quê. Quem quer que sejam, Egwene respondeu calmamente. Aparentemente, eles não conhecem Tel Aerandiriod tão bem quanto nós. Não são amigos, é seguro dizer, ou eles não estariam escutando. E eu acho que eles podem não ser amigos um do outro, caso contrário, por que ouvir de lados opostos da sala? Aquele homem estava vestindo um casaco Shinarano. Há Shinaranos no meu exército, mas vocês duas conhecem todos eles. Nenhum se parece com Randy. Ninaeve fungou. Bem, quem quer que seja, há muitas pessoas ouvindo nos cantos. É isso que eu acho. Quero estar de volta ao meu próprio corpo, onde tudo com que tenho que me preocupar são espiões e punhais envenenados. Shinaranos, pensou Elaine. Fronteiriços. Como isso poderia ter escapado de sua mente? Bem, houve um pequeno problema da raiz forte. Há mais uma coisa, disse ela em voz alta, embora com uma voz cuidadosa que ela não esperava não usar, e relatou as notícias de Daelin sobre os fronteiriços na mata de Braim. Ela acrescentou a correspondência de Mestre Norre também, o tempo todo tentando observar os dois lados do corredor e da sala do trono também. Ela não queria ser pega cochilando por outro espião. Acho que esses governantes estão na mata de Braim, ela terminou. Todos os 4. Randy, Egwene respirou, parecendo irritada. Mesmo quando ele não pode ser encontrado, ele complica as coisas. Você tem alguma ideia se eles vieram para lhe oferecer lealdade ou para tentar entregá-lo a Elaida? Não consigo pensar em nenhum outro motivo para eles marcharem 1000 léguas. Eles devem estar fervendo sapatos para a sopa agora. Você tem ideia de como é difícil manter um exército abastecido em marcha? Acho que posso descobrir, disse Elaine. O motivo, quero dizer, e ao mesmo tempo, você me deu uma ideia, Egwene. Ela não pôde deixar de sorrir. Algo bom tinha vindo de hoje. Acho que posso usá-los para garantir o trono do leão. Asne examinou o bastidor alto na frente dela e deu um suspiro que se transformou em um bocejo. As lâmpadas piscando davam uma luz fraca para ele, mas não era por isso que seus pássaros pareciam tortos. Ela queria estar em sua cama e desprezava bordados, mas precisava estar acordada, e essa era a única maneira de evitar uma conversa com Chesmal. O que Chesmal chamava de conversa. A presunçosa e arrogante amarela estava concentrada em seu próprio bordado do outro lado da sala, e supunha que qualquer pessoa que pegasse uma agulha tivesse seu próprio interesse pelo trabalho. Por outro lado, Asne sabia que, se ela se levantasse da cadeira, Chesmal logo começaria a entretê-la com suas histórias sobre sua própria importância. Nos meses desde o desaparecimento de Mogidin, ela ouvira a participação de Chesmal em interrogar Tambra Ospenha pelo menos 20 vezes. E como Chesmal havia induzido as Vermelhas a assassinar Sierin Vayu antes que Sierin pudesse ordenar sua prisão. Talvez 50. Pelo que ouvia Chesmal contar, ela havia salvado a Ágia Negra sozinha, e ela contaria se tivesse meia chance. Esse tipo de conversa não era apenas chato, era perigoso. Mesmo mortal, se o Conselho Supremo soubesse disso. Então Asne sufocou outro bocejo,
Apertou os olhos para o trabalho e empurrou a agulha através do linho bem esticado. Talvez, se ela fizesse o cardeal maior, ela poderia até mesmo aumentar as asas. O clique do trinco da porta trouxe a cabeça das duas mulheres para o clima. Os dois criados sabiam que não deviam incomodá-las e, de qualquer forma, a mulher e o marido deveriam estar dormindo profundamente. Asne abraçou Saidar, preparando uma trama que queimaria um intruso até os ossos, e o brilho a cercou. E o brilho cercou Chesmal também. Se a pessoa errada entrasse por aquela porta, ela se arrependeria até morrer. Era Eldritch, de luvas na mão, com sua capa escura ainda pendurada nas costas. O vestido roliço da marrom também era escuro e sem adornos. Asne odiava usar roupas de lã simples, mas elas precisavam evitar ser notadas. As roupas sem graça combinavam com Eldritch. Ela parou ao vê-las piscando um olhar momentâneo de confusão em seu rosto redondo. Ah, meu, disse ela. Quem vocês acharam que eu era? Jogando as luvas na mesinha perto da porta, ela de repente se deu conta de sua capa e franziu a testa, como se percebesse que a usava no andar de cima. Desalinhando cuidadosamente o broche de prata em seu pescoço, ela jogou a capa em uma cadeira em uma pilha tombada. A luz de Saidar piscou ao redor de Chesmal, enquanto ela torcia o bastidor de bordar para o lado para poder ficar de pé. Seu rosto severo a fazia parecer mais alta do que era, e ela era uma mulher alta. As flores de cores vivas que ela bordara poderiam estar em um jardim. Onde você esteve? Ela exigiu. Eldritch era mais alta entre elas, e Mogidin a havia deixado no comando. Mas Chesmal começara a prestar atenção apenas superficialmente. Você deveria estar de volta à tarde, e a noite já se foi. Perdi a noção da hora, Chesmal. Eldritch respondeu distraidamente, parecendo perdido em pensamentos. Faz muito tempo desde a última vez que estive em Kemen. A cidade interna é fascinante, e eu tive uma refeição deliciosa em uma pousada que eu lembrava. Embora deva dizer que havia menos irmãs naquela época. Ninguém me reconheceu, no entanto. Ela olhou para o broche como se estivesse se perguntando de onde tinha vindo. Então enfiou-a na bolsa do cinto. Você perdeu o controle, disse Chesmal categoricamente, entrelaçando os dedos na cintura. Talvez para mantê-los longe da garganta de Eldritch. Seus olhos brilharam de raiva. Você perdeu o rumo. Mais uma vez, Eldritch piscou, como se assustada por ser abordada. Ah, você estava com medo de Kennedy ter me encontrado de novo? Garanto a você, desde Samara que eu tenho sido bastante cuidadosa em manter o vínculo mascarado. Às vezes, Asne se perguntava o quanto da aparente imprecisão de Eldritch era real. Ninguém tão inconsciente do mundo ao seu redor poderia ter sobrevivido por tanto tempo. Por outro lado, ela perdeu o foco suficiente para deixar o disfarce se dissipar mais de uma vez antes de chegarem a Samara, o suficiente para seu guardião rastreá-la. Obediente às ordens de Mogidin para aguardar seu retorno, ela se esconderam entre os tumultos após sua partida e esperaram enquanto as turbas do chamado Profeta varreram para o sul em Amadícia. Permaneceram naquela cidade miserável e arruinada, mesmo depois que Asne se convenceu de que Mogidin as havia abandonado. Seu lábio se curvou com a memória. O que motivou a decisão de partir foi a chegada de Kenneth de Eldritch à cidade. Certo de que ela era uma assassina, meio convencido de que era da Ágia Negra e determinado a matá-la, não importando as consequências para si mesmo. Não surpreendentemente, ela não estava disposta a enfrentar essas consequências e se recusou a deixar alguém matar o homem. A única alternativa era fugir. Então, novamente, Eldritch foi quem apontou Kemen como sua única esperança. Você descobriu alguma coisa, Eldritch? Asne perguntou educadamente. Chesmal era uma tola.
Por mais esfarrapado que o mundo parecesse no momento, as coisas se endireitariam, de uma forma ou de outra. O quê? Ah, só que o molho de pimenta não era tão bom quanto eu lembrava. Claro, isso foi há 50 anos. Asden exprimiu um suspiro. Talvez, afinal, fosse hora de Eldritch sofrer um acidente. A porta se abriu e Temaile entrou na sala, tão silenciosamente que todas foram pegas de surpresa. A diminuta cinza com cara de raposa tinha jogado uma túnica bordada com leões sobre os ombros, mas estava aberta na frente, expondo uma camisola de seda cor de creme que se moldava a ela indecentemente. Em uma das mãos ela carregava uma pulseira feita de anéis de vidros retorcidos. Parecia um vidro, pelo menos, mas o martelo não poderia lascá-lo. Você esteve em Tel Aeraniriot, Eldritch disse, franzindo a testa para o Terangreal. Ela não falou com força, no entanto. Todas estavam com um pouco de medo de Temaile desde que Mogidin as fizera observar a última parte de Liandrin sendo quebrada. Asne tinha perdido a conta de quantas vezes ela tinha matado ou torturado nos 130 e tantos anos desde que ganhou o Chale, mas ela raramente tinha visto alguém tão entusiasmado quanto Temaile. Observando Temaile e tentando fingir que não, Chesmal parecia não perceber que ela estava lambendo os lábios nervosamente. Asne rapidamente colocou a própria língua atrás dos dentes e esperou que ninguém tivesse notado. Eldritch certamente não. Nós concordamos em não usar isso, disse ela, não muito longe de implorar. Tenho certeza de que foi Ninaev quem feriu Mogidin. E se ela pode derrotar um dos escolhidos em Tel Aeraniriot, que chance temos? Contornando as outras, ela tentou um tom de repreensão. Vocês duas sabiam disso? Ela tinha conseguido soar rabugenta. Chesmal encontrou o olhar de Eldritch indignado, enquanto Asne lhe deu uma inocência surpresa. Elas sabiam, mas quem iria ficar no caminho de Temaile? Ela duvidava que Eldritch tivesse feito mais do que um protesto simbólico se ela estivesse lá. Temaile sabia exatamente seu efeito sobre elas. Ela deveria ter abaixado a cabeça no sermão de Eldritch, por mais desanimada que fosse, e se desculpado por ir contra sua vontade. Em vez disso, ela sorriu. Aquele sorriso nunca alcançou seus olhos, porém, grande, escuro e muito brilhante. Você estava certa, Eldritch. Certa que Elaine viria aqui, e certa que Ninaev viria com ela, parece. Elas estavam juntas, e é claro que ambas estão no palácio. Sim, disse Eldritch, contorcendo ligeiramente sob o olhar de Temaile. Bem, e ela lambeu os lábios e mexeu os pés também. Mesmo assim, até que possamos ver como passar por todas aquelas bravias. Elas são bravias, Eldritch. Temaile se jogou em uma cadeira, os membros esparramados descuidadamente, e seu tom endureceu. Não o suficiente para parecer autoritária, mas ainda mais do que meramente firme. Há apenas 3 irmãs para nos incomodar e podemos eliminá-las. Podemos levar Ninaev e talvez Elaine na barganha. Abruptamente, ela se inclinou para a frente, as mãos nos braços na cadeira. Roupas desarrumadas ou não, não havia nenhum pingo de indolência nela agora. Eldritch recuou como se empurrada pelos olhos de Temaile. Se não, por que estamos aqui, Eldritch? Foi para isso que viemos. Ninguém tinha nada a dizer sobre isso. Atrás delas havia uma série de fracassos, em Tear, em Tanchico, que poderiam custar-lhes a vida quando o Conselho Supremo lhes impusesse as mãos. Mas não, se elas tivessem um dos escolhidos como patrono, e se Mogidin quisesse tanto Ninaev, talvez outros deles também a desejassem. A verdadeira dificuldade seria encontrar um dos escolhidos para presentear com seu presente. Ninguém além de Asne parecia ter considerado essa parte. Havia outros lá, Temaile continuou, recostando-se mais uma vez. Ela parecia quase entediada. Espionando nossas duas aceitas.
Um homem que as deixou vê-lo e outra pessoa que eu não podia ver. Ela fez beicinho irritada. Pelo menos teria sido um beicinho, exceto por seus olhos. Tive que ficar atrás de uma coluna para que as meninas não me vissem. Isso deve agradá-la, Eldritch. Que elas não me viram. Você está satisfeita? Você está satisfeita? Eldritch quase gaguejou, dizendo o quanto estava satisfeita. Asi deixou-se sentir seus 4 guardiões, chegando cada vez mais perto. Ela havia parado de mascarar quando elas deixaram Samara. Apenas Paul era um amigo das trevas, é claro, mas os outros fariam o que ela dissesse, acreditariam no que ela dissesse. Seria necessário mantê-los escondidos das outras, a menos que fosse absolutamente necessário. Mas ela queria homens armados por perto. Músculos e aço eram muito úteis. E se o pior acontecesse, ela sempre poderia revelar a vara longa e canelada que Mogidin não tinha escondido tão bem quanto pensava que tinha. A luz da manhã nas janelas da sala de estar era cinza, 1 hora mais cedo do que Lady Shine normalmente se levantava. Mas esta manhã ela estava vestida enquanto ainda estava totalmente escuro. A senhora Shine era como ela pensava de si mesma agora. Millie Skane, a filha do celeiro, foi quase completamente esquecida. Em todos os aspectos que importavam, ela realmente era a senhora Shine Avarhin e tinha sido por anos. Lord William Avarhin estava empobrecido, reduzido a viver em uma casa de fazenda em ruínas e incapaz de manter até mesmo isso em boas condições. Ele e sua única filha, a última de uma linhagem em declínio, haviam permanecido no país, longe de qualquer lugar onde a penúria pudesse ser exposta. E agora eram apenas ossos enterrados na floresta perto daquela casa de fazenda. E ela era a senhora Shane. E se esta casa de pedra alta e bem decorada não era uma mansão, ainda era a propriedade de um comerciante bem feito. Ela também estava morta há muito tempo, depois de entregar seu ouro ao seu herdeiro. Os móveis eram bem feitos, os tapetes caros, as tapeçarias e até as almofadas dos assentos bordadas com fios de ouro, e o fogo crepitava em uma ampla lareira de mármore com veios azuis. Ela mandara esculpir o lintel outrora simples com o coração e a mão de Avarhin, fileiras sobre fileiras. Mais vinho, garota, ela disse secamente, e Falion correu com o jarro de prata de borda alta para encher sua taça com um vinho fumegante e condimentado. A libré de uma empregada com o coração vermelho e a mão dourada no peito combinava com o Falion. Seu rosto comprido era uma máscara rígida enquanto ela se apressava para recolocar a jarra no baú com gavetas e ocupar seu lugar ao lado da porta. Você joga um jogo perigoso, Marilyn Gemalfin disse, rolando seu próprio cálice entre as palmas das mãos. Uma mulher magra com cabelos castanhos claros e sem vida. A irmã marrom não parecia uma Aes Sedai. Seu rosto estreito e nariz largo ficariam melhor sobre a libré de Falion do que sobre sua fina lã azul. E isso era adequado apenas para um mercador mediano. Ela está blindada de alguma forma, eu sei. Mas quando ela puder canalizar novamente, ela fará você uivar por isso. Seus lábios finos se curvaram em um sorriso sem humor. Você pode se pegar desejando poder uivar. Moridin escolheu isso para ela, respondeu Shane. Ela falhou em aboldar. Ele ordenou que ela fosse punida. Eu não sei os detalhes e não quero saber. Mas se Moridin quer o nariz dela na lama, eu vou empurrar tão fundo que ela estará respirando lama daqui a 1 ano. Ou você sugere que eu desobedeça a um dos escolhidos? Ela mal reprimiu um estremecimento só de pensar. Marilyn tentou esconder sua expressão bebendo, mas seus olhos se apertaram. E você, Falion? Shane perguntou. Você gostaria que eu pedisse a Moridin para levá-lo embora? Ele pode achar algo menos oneroso para você. Mulas também podem cantar como rouxinóis.
Falion nem mesmo hesitou. Ela fez uma reverência de costas retas de empregada, seu rosto ficando mais pálido do que já estava. Não, senhora, ela disse apressadamente. Estou contente com minha situação, senhora. Você vê? Shane disse para as outras Aes Sedai. Ela duvidava muito que Valium fosse algo que se aproximasse de contentamento. Mas a mulher aceitaria o que fosse entregue, em vez de enfrentar o desagrado de Moridin diretamente. Pela mesma razão, Shiane a governaria com uma mão muito pesada. Nunca se sabe o que um dos escolhidos poderia descobrir e errar. Nunca se sabe... Opa! Ela mesma achava que seu próprio fracasso estava enterrado profundamente, mas não arriscaria. Quando ela puder canalizar novamente, não terá que ser uma empregada o tempo todo, Marilyn. De qualquer forma, Moridin havia dito que Shane poderia matá-las se ela desejasse. Sempre havia isso, se sua posição começasse a incomodar demais. Ele havia dito que ela poderia matar as duas irmãs se ela desejasse. Isso é o que pode ser, disse Marilyn sombriamente. Ela lançou um olhar de soslaio para Falion e fez uma careta. Agora, Moghedien me instruiu a oferecer a você a assistência que eu pensei que poderia dar. Mas vou lhe dizer agora, não vou entrar no Palácio Real. A cidade inteira tem muitas irmãs para o meu gosto, mas o palácio está cheio de bravias ainda por cima. Eu não chegaria a 3 metros sem que alguém soubesse que eu estava lá. Suspirando, Shiane se inclinou para trás e cruzou as pernas, chutando preguiçosamente um pé de chinelo. Por que as pessoas sempre pensavam que você não sabia tanto quanto elas? O mundo estava cheio de tolos. Moghedien ordenou que você me obedecesse, Marilyn. Eu sei, porque Moridin me contou. Ele não disse isso direito, mas acho que quando ele estala os dedos, Moghedien pula. Falar sobre os escolhidos dessa maneira era perigoso, mas ela tinha que deixar as coisas claras. Você quer me dizer novamente o que você não vai fazer? A Aes Sedai, de rosto estreito, lambeu os lábios, lançando outro olhar para Falion. A mulher temia que ela acabasse assim. Verdade seja dita, Shiane teria trocado Falion por uma criada decente em um piscar de olhos. Bem, contanto que ela pudesse manter seus outros serviços. Muito provavelmente, ambas teriam que morrer quando isso terminasse. Shiane não gostava de deixar pontas soltas. Eu não estava mentindo sobre isso, disse Marilyn lentamente. Eu realmente não chegaria a 10 pés. Mas já há uma mulher no palácio. Ela pode fazer o que você precisa. Pode levar tempo para fazer contato, no entanto. Apenas certifique-se de que não seja muito tempo, Marilyn. Então, uma das irmãs do palácio era a Aja Negra, não é? Ela teria que ser a Aes Sedai, não apenas uma amiga das trevas para fazer o que Shane precisava. A porta se abriu e Murelin olhou para dentro com um ar interrogativo. Seu corpo musculoso quase preenchendo a porta. Além dele, ela pôde ver outro homem. Ao seu aceno, Murelin deu um passo para o lado e fez sinal para Daved Hanlon entrar, fechando a porta atrás dele. Hanlon estava envolto em uma capa escura, mas ele serpenteou uma mão para cobrir o traseiro de Falion através de seu vestido. Ela o encarou com amargura, mas não se afastou. Hanlon era parte de sua punição. Ainda assim, Shiane não tinha vontade de vê-lo acariciar a mulher. Faça isso mais tarde, ela ordenou. Correu tudo bem? Um largo sorriso dividiu seu rosto como um machado. Foi exatamente como eu planejei, é claro. Ele jogou um lado da capa escura sobre o ombro, revelando nós dourados de classificação em seu casaco vermelho. Você está falando com o capitão dos guarda-costas da rainha.